Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu de novo, Caroline Portela. Estou aqui esperando o Instagram, convidar vocês, avisar vocês que nós vamos começar uma live. Hoje eu vou falar com o Antônio, que é da pizzaria Galo Grigio. O Antônio tem algumas coisas para contar pra gente sobre empreender em Portugal, brasileiro empreendendo em Portugal. E eu estou esperando aqui vocês, se vocês puderem me dizer se está tudo bem, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, agradeço. Se puderem me dar esse retorno. E aproveitando e convidando também para vocês pegarem esse aviãozinho aqui, ó, e ir chamando as pessoas para que elas estejam conosco aqui vendo essa live. Assim elas vão poder saber como é que é empreender em Portugal, brasileiros que empreendem em Portugal. Eu tô vendo que o Antônio já tá aqui na sala. Eu quero só que vocês me ajudem aqui, colocando esse aviãozinho aqui aperta aqui embaixo no aviãozinho e convida as pessoas para virem para cá. Agora são 15 horas em Lisboa, 11 horas em São Paulo. Vamos contar para mais pessoas as possibilidades que tem aqui em Portugal, que não se restringem apenas a comprar imóveis, não se restringem apenas a ser estudante, né? Então, aproveito para pedir para vocês me ajudarem aí, para chamarem mais pessoas que têm interesse em abrir, em morar e trabalhar legalmente em Portugal, para que elas saibam das possibilidades, né? Para que elas saibam das formas de se fazer isso. Então, vou trazer aqui a Antônio para dentro da sala. Deixa eu achar ele aqui. Eu não sei porquê, não tô conseguindo te puxar para dentro. Antônio, se você puder, clica no botãozinho que aparece aí nas carinhas do lado do aviãozinho, que eu consigo te ver daí. Tá parecendo que você tá indisponível. Aparece pra mim, não pode participar. Sabe umas bolinhas que tem aqui, umas carinhas? Enquanto isso, gente, enquanto a gente vai tentando aqui trazer o Antônio pra dentro, vou pedir de novo pra vocês, me ajudem aí, coloque esse aviãozinho aí pra voar, chama os amigos que você sabe que gostaria de morar e trabalhar em Portugal legalmente, mas que só sabem esse caminho dos vistos de estudante, da aposentadoria. A gente sabe que existem outros caminhos e muitas vezes não chega aos brasileiros essa informação. Então coloca um aviãozinho aí para rodar. Convida os seus amigos. Ó, consegui ver uma caretinha aqui. Quem está me pedindo para participar é Antônio Paulo Schmidt. É isso mesmo, Antônio? É você? Vamos ver aqui. Acho que eu consegui puxar você, Galo, através do Galo Grigio. Aí. Pronto. Aqui. Tive que trocar aqui porque o computador não estava funcionando. Então, resolvi botar pelo telemóvel mesmo, pelo celular. Ah, que bom. Às vezes dá alguns conflitos e uns bugzinhos aqui no Instagram mesmo, mas é normal. A ferramenta tem essas coisas. Antônio, tudo bem com você? Tudo bem. Eu só tô olhando para os lados aqui nesse momento porque eu tô tentando ajustar a câmera. Não, tranquilo. Aqui estava programado para pegar pelo computador e acabei pegando agora pelo telemóvel, mas não tem problema. Vamos lá. Bom. Tudo Antônio, bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui dividindo com a gente um pouco da tua experiência aí em Portugal como brasileiro. Eu costumo convidar as pessoas que eu vou descobrindo, né, ao longo da minha jornada aí em Portugal também, que são brasileiros e que estão com negócios aí, né, negócios independentes, que estão aí batalhando, né, porque empreender a gente sabe que não é tão fácil assim,
mas que conseguiram fazer um caminho que não é tão comum, não é tão visto assim na mídia brasileira, né? Normalmente se fala de visto de estudante, de aposentado, de golden, de comprar casas de mais de 1 milhão, e acaba ficando inviável para algumas pessoas. Mas existe esse caminho de pequeno empresário que muita gente não sabe, né? Então, meu convite aqui foi para que você contasse a sua trajetória, como é que você foi parar em Portugal, primeiramente. Então, eu vou passar para você a palavra. Que bom. É uma honra estar participando. É sempre importante a gente poder divulgar não só a nossa marca, mas para divulgar também para os brasileiros que querem vir para cá, justamente pelo que tu falou. Querem entender um pouquinho mais de como vir para cá, se existe possibilidade, se não existe e tudo mais. Bom, Portugal ele veio parar para nós devido a uma inconsistência do que nós estávamos buscando no Brasil. Quando eu falo nós, eu falo eu e minha esposa. Nós não queríamos mais o Brasil, a gente entendeu que a cidade onde a gente vivia, que era Porto Alegre, ela não compartilhava de alguns ideais nossos, que estava com muita violência, que tinha muitos problemas, como muitos brasileiros acabam tendo esses problemas também. Só que nós resolvemos sair da nossa zona de conforto, que nós, bem ou mal, nós tínhamos um restaurante, lá vivíamos bem, só que nós estávamos inconformados com aquilo ali. Então resolvemos procurar alguma coisa para sair. Começamos a fazer várias pesquisas de vários países, começamos a procurar como Irlanda, Austrália, Estados Unidos, enfim, o que passa muito pela cabeça de todo mundo. E é uma coisa meio que comum, não é exclusivo de um ou exclusivo de outro. Acabam muitas pessoas tendo os mesmos pensamentos e para nós não foi... É tudo igual. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Nós somos, tanto eu quanto a minha esposa, somos muito apegados à nossa família. E isso começou a ser um problema para nós. Porque como ficar longe da família? Então nós resolvemos procurar Portugal por ser mais acessível para todos nós. Por exemplo, hoje a Austrália acaba tendo custos de passagem muito alto, deslocamento é muito longo. Pensando nisso, nós resolvemos Portugal, porque tem hoje voos de Porto Alegre para Lisboa. Direto. Apesar de nós morarmos aqui no Porto, existe uma facilidade hoje de língua, algumas facilidades que não só para nós eram vantagens, mas também para os nossos familiares, para quando eles vêm aqui. E confesso que eles vêm muitas vezes para cá e nós adoramos recebê-los. Já recebemos muitos amigos e adoramos receber todos os nossos amigos aqui. As nossas portas sempre estão abertas para receber eles. E para nós isso é muito confortável. Então aqui nós buscamos a segurança, nós buscamos coisas muito parecidas com o que a gente já pensava. Viemos para cá antes de férias para conhecer um pouco mais, para estudar um pouquinho o mercado, mesmo que rápido, para depois sim vir de uma forma mais definitiva. E você fez esse caminho em quanto tempo, assim? Desde que, pensei, colocou lá no plano, Canadá, Irlanda, no radar. E aí você decidiu Portugal, desde a sua decisão, você e da sua família, de sair, você e sua esposa, até que você chegou a Portugal definitivamente, levou quanto tempo? Levou uma média de 2 anos. 2 anos. Não foi feito de uma hora para outra. Como eu falei antes, nós temos um restaurante hoje no Brasil para fazer essa migração e nós tínhamos uma condição de vida relativamente boa. Então era muito complicado largar tudo isso para empreender, para sair da nossa zona de conforto. Era muito complicado. Então demorou todo um processo. Demorou um processo psicológico, um processo financeiro, porque quando a gente sai, a gente tem que estar preparado não só financeiramente, mas tem que estar preparado psicologicamente para sair, para largar algumas comodidades que nós temos lá. E eu vejo muitos brasileiros saírem do Brasil sem esse preparo. E muitas vezes acabam voltando por causa disso. Porque acham que a vida da Europa é uma maravilha. É a vida contada no Instagram.
É vida que, óbvio que aqui a gente viaja, óbvio que a gente se diverte aqui também. E as pessoas veem isso, porque ninguém vai tirar foto de quando está atrás de uma cozinha, atrás, ou eu conheço pessoas que estão trabalhando em obras, tudo mais. Ninguém tira foto disso. Todo mundo tira foto, no Jardim do Morro, tomando vinho. Todo mundo tira... Né? Ou quando você está lá então, no Seguridade Social, na fila, esperando alguma coisa. Exatamente, isso, né? Exatamente. E é um país que tem problemas como qualquer outro. É um país que tem problemas como qualquer outro. Mas, para mim e para minha família, tem muito mais benefícios do que malefícios. E, então, acaba tendo isso. Mas levou 2 anos, sim, todo esse processo de conhecer. Na realidade, Portugal, foi um casal de amigos nossos, o Fábio e a Marina, que eu encontrei eles numa feira, que eu estava saindo, eles estavam chegando, e eles me disseram, já viu Portugal? Eu disse, Portugal está falido, da onde Portugal? E isso nós estamos falando há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu já moro aqui há 3 anos. E aí quando eles me falaram, eu disse, não, Portugal... Eles disse, não, estuda mais sobre isso. E aí eu comecei a estudar tipos de visto, como que podia, e uma série de outras coisas, várias variáveis, até a gente chegar aqui. E que visto que você conseguiu encaixar? Então, na altura, isso já vai fazer 3 anos atrás, eu acabei vendo, porque assim, tudo na vida tu tem que fazer uma balança. Nada tu só ganha e nada tu só perde. Alguma coisa tu sempre tem nisso daí. E o que nós fizemos? Nós optamos naquele momento por entrar como turista e buscar o visto de trabalho, né? Naquele momento fazia mais sentido para nós, por uma questão econômica e por uma questão de valores que nós queríamos aqui, que era trabalhar antes de empreender. Então, daí depois você foi regularizando a sua situação conforme a vida foi andando por aí, né? Porque Portugal vai dando várias oportunidades nesse sentido, né? Exatamente. Na primeira semana nós já estávamos trabalhando, né? As pessoas às vezes dizem, mas ele teve sorte. Não, eu fiz contatos antes, eu conversei com pessoas antes. Eu tive uma entrevista já, uma pessoa que me disse que eu teria uma oportunidade de uma entrevista. Que hoje é muito mais fácil para brasileiro trabalhar. Quando nós estamos falando há 3 anos atrás, brasileiro não era bem visto aqui, dependendo de algumas funções. Por exemplo, hoje nós vemos brasileiros atendendo em loja. Há 3 anos atrás não se via brasileiro atendendo em loja, por causa do nosso sotaque. Tu tinha, em cozinha, tu tinha africano e brasileiro. Tu tinha, no máximo, um atendente de mesa, né, o garçom, podendo ser brasileiro. Hoje não. Hoje a minha equipe é formada por brasileiros, por exemplo, no meu restaurante. E como eu, tem muitos outros portugueses e brasileiros que contratam brasileiro, que trabalham muito bem, que estão aqui, que estão disponíveis, e uma série de outras coisas. Isso é muito legal. Então, a gente veio já com uma pré-entrevista, fizemos entrevistas, tanto eu quanto a minha esposa. Na primeira semana nós já estávamos trabalhando, e aí com isso tu abre um leque de coisas, como por exemplo poder estar entrando com o contrato em cima do visto de contrato de trabalho e uma série de outras coisas. Isso é legal. O caminho que a gente fez foi meio parecido, no sentido que eu e meu marido também ficamos pesquisando aí Irlanda, Canadá, chegamos a cogitar ir para o Canadá naquele frio. E aí, por fim, apareceu Portugal e a gente conseguiu encaixar os nossos planos e adequar o que a gente queria, né? E analisando, como você, Portugal ficava pensando, nossa, mas Portugal parece que é meio quebrado, né? Pensava parecido. E quando você vai para Portugal, você vê que não, que é outra coisa, né? Que você conseguiria, claro, eu sempre digo assim, a gente não vai ficar rico em Portugal como poderia ficar, de repente, nos Estados Unidos. Mas a qualidade de vida que a gente tem, né, mesmo ralando muito, mesmo trabalhando muito, mesmo a gente pode, né, viajar, pode ir no Jardim do Morro também, sentar ali na frente e ver um pôr do sol do Douro, né? Eu moro em Gaia também, então é uma situação que você, né, tem, que você só estando em Portugal para você imaginar, né?
Mas me conta um pouco como é que chegou essa ideia de vocês abrirem uma pizzaria napolitana aí em Gaia. Bom, vamos lá. Na realidade, é bem o que tu falou. Acho que Portugal, quem vem para Portugal aqui não busca ficar rico. Eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, não pense em ficar rico aqui, pense em ter qualidade de vida. Pensa em ter algumas coisas que são benéficas para ti. E para isso ser importante, tu tem que ter esses valores muito explícitos para ti. Porque aí tudo faz sentido. Quando a gente chegou em Portugal, a gente foi trabalhar, como eu havia falado. E nós resolvemos ficar trabalhando durante mais ou menos 2 anos. Durante 2 anos nós trabalhamos, baixamos a cabeça e trabalhamos em alguns restaurantes. Começamos como empregados de mesa, começamos servindo como host, uma série de coisas. E sou muito grato às oportunidades que eu tive, onde eu pude crescer e aprender muito. Porque qual é o grande problema que eu vejo? As pessoas vêm para cá e não querem entender o português. Eles querem inserir a cultura brasileira aqui. E na realidade eu não acredito nisso. Nós estamos invadindo, nós somos imigrantes. E a gente tem que sempre lembrar que nós somos imigrantes em um outro país, com uma outra cultura e tudo mais. E por isso que foi a nossa opção de trabalhar durante 2 anos. Eu tenho no Brasil, como eu falei, um restaurante, ele é baseado numa franquia. Então, eu mais ou menos entendi, quando eu trabalhei sempre em multinacionais, em laboratórios, gerente distrital, e aí quando eu resolvi migrar para um restaurante, era justamente para buscar um pouco da liberdade, de querer ser pai, poder cuidar do meu filho, ter uma liberdade de tirar férias a hora que eu quisesse e não a hora que alguém me determinasse. Uma série de benefícios que um empreendedor tem. Só que eu sabia também que eu não tinha as capacidades totais para empreender naquele momento. Então eu fui lá e busquei uma franquia. Uma franquia, ela já faz muitas vezes essas análises para ti. Ela já faz, ela te ajuda, ela já te mastiga algumas coisas. Quando eu vim para Portugal, eu já tinha esse know-how. Então, eu não queria buscar uma franquia. Eu queria montar o meu negócio. Só que ao mesmo tempo eu não sabia sobre o mercado. Eu não conhecia o mercado português, eu não conhecia os portugueses, eu não conhecia hábitos de consumos que eles têm aqui. Por exemplo, no meu restaurante que eu tenho há um pouco mais de 5 anos lá no Brasil, dificilmente eu atendo um estrangeiro. Dificilmente eu atendo um estrangeiro. E quando eu digo estrangeiro, é fora de Porto Alegre. Não é nem estrangeiro de outro país, é estrangeiro fora de Porto Alegre, é um paulista, um carioca ou alguma coisa parecida. Aqui, eu atendo gente de todo mundo todos os dias. Eu poderia dizer que 50% hoje dos meus clientes são estrangeiros. Claro, agora por causa do Covid não, mas em termos gerais, eu tenho muito turista aqui. E são várias línguas, né? Então, são várias línguas. Não é só inglês, é espanhol, é francês, a gente fica admirado, né? É de tudo, é de tudo. E é muito engraçado as formas de comunicação como a gente cria também. Desde gestos, a apontar e tradutor, os japoneses, os chineses pegam mostram para ti a pizza que eles querem, o que eles querem, aonde eles querem ir. Mas enfim, né, são hábitos diferentes. E para nós virmos para cá, para entender, montar um negócio, nós tínhamos que também entender esses hábitos. E por isso nós optamos por trabalhar. Baixar a cabeça e trabalhar. E aqui se trabalha muito duro. Se trabalha muito duro aqui. Aqui na área da restauração, se trabalha pesado. Muitas vezes eu tive que fazer turnos de 17 horas aqui. As pessoas às vezes vinham para cá e me perguntavam, cara, como tu aguenta trabalhar todas essas horas? Porque eu tenho um objetivo. Porque eu já sabia aonde eu queria chegar. E eu sabia que aquilo tudo que eu estava passando era um aprendizado. Então por isso que foi tão importante também por onde eu passei. Pelas pessoas com quem eu aprendi, pelas pessoas com quem eu convivi ali, que eu sou muito grato. Isso fez nós entendermos o que era
o mercado, e no ano passado nós resolvemos, então, abrir um negócio. Chamei um grande amigo meu, um amigo meu de infância, porque como eu queria ter um filho, queria fazer a minha família aqui, eu queria ter uma outra pessoa de confiança que pudesse ficar aqui, enquanto eu não estivesse no restaurante, ele estivesse para me ajudar, que é o Daniel, é um amigo meu de infância, ele tem um know-how completamente diferente, ele tinha uma empresa de logística de transportes, e ele também veio, acreditou na ideia, veio para cá, trouxe a família, mostrou todo Portugal para a família, conheceu Portugal, entendeu os planos. Eu vou migrar. E esse ano foi maluco, porque nós fomos para a Itália para estudar negócio, fomos para vários lugares do mundo para conhecer. A minha esposa engravidou, nós fizemos projetos da arquitetura, criamos o restaurante, pizzaria. Por que a pizzaria? Quando nós viemos para cá, nós queremos montar um negócio. Que eu me considero empreendedor e não um cozinheiro. Eu não sou dono de uma lojinha, eu não sou comerciante, não, eu sou empresário. E eu me classifico assim porque para mim é indiferente o negócio. Apesar de eu ter um restaurante lá no Brasil, não necessariamente eu queria abrir um restaurante aqui. Acabei abrindo porque estudos de mercado. O meu sócio, ele tem descendência italiana. A região sul, ela é colonizada basicamente por italianos e alemães. Sim. Nós todos gostamos de pizza. Nós entendemos que pizza é tudo sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que pizza é algo comum, que nem um McDonald's. Quando tu sai do teu país, tu vai para algum outro lugar e tu não sabe absolutamente aonde comprar. Tu vai lá, tu olha um McDonald's, tu diz, eu vou lá porque eu já sei mais ou menos quanto que eu vou pagar e tudo mais. A pizza, ela funciona mais ou menos desse mesmo estilo. Tanto que nós temos do lado da nossa pizzaria, que é a parte virada para o Jardim do Morro, só um neon dizendo pizza. Para que as pessoas vejam e saibam que é pizza, independente do que seja, para ela vir. Optamos por uma pizza napolitana porque a gente acredita que ela é atemporal. Enquanto outras pizzas podem agradar um público brasileiro, outras pizzas agradar o público português, a pizza napolitana ela é atemporal. Ela é a base, ela é a mãe de todas as pizzas. Ela tem na essência tudo que é de novo, tudo que é de antigo. Ela consegue fazer essa mescla. E por isso que nós optamos por ter um produto desta maneira. Que ela fosse diferente e agregasse a gregos e a troianos, ou pelo menos tentasse o máximo possível. E isso é uma boa ideia, porque como tem tanto estrangeiro aí, a pizza agrada mais pessoas, né? Como você disse, não só portugueses ou brasileiros, né? Exato. É muito importante sempre tu estudar todo o mercado, estudar, conhecer tudo isso. Para quando dar o tiro, tentar dar o tiro mais certo possível. Porque nós não temos garantia se vai dar certo ou não. Essa altura, as minhas programações estavam excelentes. Porque eu estava vindo numa batida muito boa. Aí vem o coronavírus e simplesmente encerra com tudo isso. Mas tu tendo uma programação, tu fazendo tudo certo, as chances de dar certo é melhor. Né? Tem um livro que é o Mito do Empreendedorismo. Lá, ele é baseado em números americanos, mas ele fala que 50% das empresas fecham nos primeiros 2 anos. E os outros 80% fecham nos próximos 5 anos. Né? E eles alegam, o autor ele alega muito que isso acontece por causa do perfil de empreendedor que está abrindo um negócio. Ele tem dados que, por exemplo, assim, 70% dessas pessoas que abrem um negócio são técnicos. O que é o técnico? É aquele cara que trabalhou uma vida inteira no Brasil como pizzaiolo e ele resolveu, viu o chefe dele ganhar dinheiro no Brasil e disse, eu vou vir para Portugal e vou abrir uma pizzaria. É o cara que fazia sapatos no Brasil e veio para cá para fazer sapato.
O cara que faz uma bela massa e ele vem fazer só aquela massa. Ele é técnico, ele entende daquilo e ele faz aquilo lá com uma excelência maravilhosa. Porém, ele não entende o todo que tem em volta. Ele não conhece regras de RH, ele não conhece as leis, ele não conhece tudo que envolve um empreendedorismo, tudo que envolve abrir um restaurante ou uma loja, uma tabacaria ou o que for. 15% dessas outras pessoas são gerentes. É aquele cara que ele pensa no dia a dia. Ele trabalha no dia a dia, dia a dia, dia a dia. Ele não pensa no futuro, ele não pensa no amanhã. Ele importa que as coisas funcionem naquele momento. E somente 7%, 8% são outras pessoas indiferentes e 7% são empreendedores ou empresários, propriamente falando. Essas pessoas, elas conseguem pensar no futuro, elas pensam no amanhã, elas não são preocupadas no produto. Hoje, se eu receber uma proposta muito boa para comprar a minha empresa, eu vendo e vou abrir outra. Não vou abrir, vai abrir outra pizzaria? Não. Pode ser que eu abra um outro restaurante, pode ser que eu abra uma imobiliária, pode ser que eu abra uma consultoria, pode ser o que for. E esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que entender aonde elas estão. E não importa se ela é técnica, se ela é gerente ou se ela é empreendedora. Ela tem que entender aonde ela está e buscar os demais fatores. Porque um bom empresário é aquele que tem um pouco de tudo. Não é o cara que é só gerente ou só empresário ou só técnico. Só que é importante esse conhecimento das pessoas para que ela, sim, desta forma, consiga analisar e buscar a informação, buscar as coisas que ela está em falta nesse caso. Esse ponto que você tocou é muito importante, né? Porque o brasileiro às vezes acha que Portugal é uma extensão do Brasil, né? Realmente, quer levar sua cultura e acha até que falamos a mesma língua. Mas quando a gente chega aí, a gente vê que a gente fala uma língua completamente diferente. Há expressões e há formas de construir frases que não fazem o menor sentido para nós e da mesma forma para eles, não faz o menor sentido que a gente fala muitas vezes, né? Então, acho que esse passo que você tomou de estar 2 anos aí trabalhando como empregado de mesa, né, que no Brasil chamaria garçom, como dentro do ambiente do restaurante, né, foi te dando essa bagagem e te ajudando já no processo de aculturação, né? Não adianta a gente querer chegar aí brasileiro e achar que vai ser aceito, né? Então, acho que esse caminho imigração combinado com empreendedorismo, para mim é um duplo empreendedorismo. Porque são 2 projetos bastante desafiadores. Porque ficar em Portugal não é fácil, né? Eu me lembro quando eu cheguei, os meus colegas de trabalho não sabiam que eu tinha, o que eu tinha ou o que eu não tinha. Quando eles descobriam que eu tinha um restaurante no Brasil, e eles olhavam para mim e diziam, o que está fazendo aqui? Por que estás aqui? Volta para o Brasil, lá... Porque o que se vende no Brasil é sol, água fresca e maravilhas. E aqui se trabalha duro, então eles não entendiam o porquê. Mas tu trabalhava, e eles não entendiam porque trabalhava? Quem tem restaurante trabalhava muito. Mas eu te digo que eu trabalhava mais aqui do que lá, tá? Porque aqui se trabalha bastante, se ganha pouco, a realidade é essa. Se ganha o suficiente para viver. Lá no Brasil tu trabalha, só que muitas vezes tu não ganha o suficiente para viver. Eu tenho empregados lá no Brasil, no restaurante, que eu pago salários que seriam correlacionados aqui também, só que os meus empregados aqui têm uma qualidade de vida muito superior. Muito superior. E eles, na proporção, eles ganham até menos do que os que ganham lá no Brasil. A desigualdade no Brasil é muito maior. O teu poder de compra é muito menor. Então, então algumas coisas assim, né, que mudam. Quando a gente fala que a gente compra, às vezes, vinho mais barato que água, às vezes as pessoas se espantam, né? Como? Né? Mas, de fato, a qualidade de vida que a gente tem em Portugal, ela é muito superior. E, infelizmente, assim, porque não é que a gente não ame o Brasil, porque eu acho que todo brasileiro ama o Brasil, mas, infelizmente, a gente também foge dessa violência, dessa desorganização que a gente vê, que faz com que a gente tenha que trabalhar muito
não consegue atingir esse nível de qualidade de vida que muitos empregados de mesa têm, muitos garçons têm, como você está falando. A gente percebe isso, né? As pessoas conseguem ter o seu tempo de viagem, dá para um garçom viajar para a França a passeio, né? E uma coisa que é inconcebível no Brasil, né? Um garçom no Brasil não vai trabalhar, vai ganhar talvez proporcionalmente igual, mas não vai conseguir ir para o Nordeste de férias, talvez, né? É Exato. uma coisa mais complicada, mais complexa. E eu sempre coloco a questão do câmbio. O câmbio é um detalhe, né? Sim. Mas eu vejo aqui, por exemplo, uma valorização do empregado aqui. Aqui eu tinha colegas que eles batiam no peito e diziam, não, eu trabalho na restauração porque é o meu ofício, é a minha profissão, não é porque eu caí aqui, eu gosto disso. Enquanto lá no Brasil, muitas vezes, são problemas que te levam a ser um empregado de mesa, um garçom. Aqui um garçom, que é um empregado de mesa, ele é igual a qualquer outro, porque ele ganha muito parecido com qualquer outro aqui também. E ele é respeitado por tudo isso. Isso que é muito bacana. Eu não me sentia desvalorizado. E de repente, aí as pessoas falam assim, e eu te confesso que eu já tive esse pensamento. No Brasil, não, eu não vou ir para a Europa, eu sou formado, tenho pós-graduação, eu não vou ir para a Europa para trabalhar de empregado de mesa, de garçom. Eu não vou me rebaixar para isso. E quando eu cheguei aqui, eu vi que, na realidade, a minha pós-graduação, as minhas formações não eram nada. Eu tinha o meu colega do lado que ele falava alemão, francês, italiano, era formado, tinha pós-graduação e estava do lado com um sorriso no rosto e trabalhando melhor do que qualquer um ali. E se empenhando muito por causa disso. Então, essa é a diferença. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas vão porque é uma necessidade. Elas não querem, elas acham que aquilo ali são menosprezadas. Isso também faz, eu acho, um pouco da diferença. Tu gostar do que tu está fazendo. Eu acho que, de novo, você toca de novo no fator cultural, né? Para empreender em Portugal, é importante assim, você passar por essa culturação. Portugal, assim, é uma grande classe média, né? Não existe tanta diferença de rico, tem muito pobre ou muito rico, como no Brasil a gente vê, né? As pessoas têm informações, falam várias línguas, né? E então, um trabalha numa empresa, outro trabalha de garçom, outro trabalha lá no continente, no supermercado. Exato. E todo mundo vive bem, né? Assim, consegue viver bem. Mas voltando ao assunto da pizzaria, eu queria saber como que você, quando você foi abrir, você abriu com recursos próprios, você teve auxílio de banco, linhas de crédito, como que foi isso? Então, na verdade, eu abri com basicamente 75% de recursos próprios e os outros 25% do financiado. Para abrir aqui financiamento é um pouco mais complicado, porque tu não tem nome. Sim. Então, ao longo desses 2 anos também me ajudou a fazer isso, fazer um pouco de nome para ter esse financiamento. Esse financiamento foi mais para um capital de giro, onde os outros 75% eu utilizei para a criação do restaurante, no que diz respeito a absolutamente tudo, desde maquinário até logo e tudo mais. E os outros 25% a gente acabou utilizando muito mais para um capital de giro, para se manter, que foi a melhor coisa que teve, principalmente por uma pandemia e tudo mais. Foi algo muito assertivo a gente ter feito isso na época, de ter pego esse empréstimo para fazer um capital de giro. Vou ler umas perguntas aqui. Tem 2 perguntas interessantes aqui. Que tem uma pessoa que pergunta, eu não sei, Eli Cortopa, não sei o nome da pessoa, mas ela pergunta assim, qual a sua opinião entre montar um restaurante e já comprar um restaurante em funcionamento? Aqui em Portugal se fala trespasse, né? Trespasse. Então, tudo eu acho que é análise. Tem que se analisar. Primeiro, quem é a pessoa, como ela está vindo, o que ela quer investir.
Um trespasse, muitas vezes, é algo que já está pronto, mas a gente tem que lembrar que é alguma coisa que ela já foi pré-desenhada para alguma coisa, e não exatamente para o que tu queira. Então, será que tu vai ter condições de pegar esse trespasse e mudar? Por exemplo, tu quer abrir um café e tu está pegando um café, ok, tu vai fazer poucas mudanças. Agora, se tu está pegando um café e tu quer abrir uma pizzaria, sim, aí é uma grande mudança ali. Segunda coisa, entender o porquê que aquela pessoa saiu. Claro que existem oportunidades, mas existe também desoportunidades. Existe coisas que alguém está saindo dali porque ela não aguentou o mercado, porque ou ela não fazia uma boa gestão, ou porque ela não queria. Então tem que se entender muito bem isso. E só vai conseguir fazer isso estando aqui. Brasileiros que querem vir para cá para empreender, indiferente se eles vão abrir um negócio ou se eles vão pegar comprar já um negócio andando, eu aconselharia, no mínimo, ter meses de sobrevivência aqui para entender. Porque muitas vezes, e eu falo isso porque são erros que eu cometi no Brasil. Quando eu abri o meu restaurante, eu peguei uma loja de shopping que já era de uma outra coisa. Shopping é uma e ela era um restaurante chinês. Era um restaurante chinês. Eu tive que gastar muito dinheiro para limpar o restaurante. Porque eram gorduras e tudo mais. Uhum. Então, eu tive que adaptar o meu restaurante para aquele outro modelo. E isso faz uma tremenda de uma confusão na cozinha. Sim. Faz uma tremenda de uma confusão na logística interna de uma cozinha. O andamento, o fluxo dessa cozinha. Então, para mim, era mais fácil eu ter montado do zero. Sim. Ali. Porém, tu tem outra questão de lugar. O teu negócio é para fluxo, ele é para cotidiano. Eu vou abrir um buffet. Eu posso ter os mesmos clientes sempre. Sim. Eu posso abrir um buffet do lado de um escritório, né, e pegar esses clientes ali, por exemplo, de um banco, que eles vão ir todos os dias ali. Ou vão 90% dos dias eles vão lá comer meu buffet. Agora, se eu estou botando uma pizza, se eu estou botando uma batata frita, se eu estou botando alguma coisa, uma pipoca, ou enfim, qualquer coisa nesse outro modelo, um cachorro-quente, eu não posso pensar que aquele escritório que tem do lado vai comer todos os dias ali. Sim. Eu vou ter que contar com aquele escritório comer no máximo uma vez por semana ali. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E às vezes tu pega um lugar que tu já comprou pronto e olha aquela rua lotada. Ao meio-dia, muita gente na rua. Mas aí tu começa a perceber que no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, tu vai toda semana, todas no mesmo horário, e conta o número de pessoas e começa a olhar para as carinhas delas, são sempre as mesmas. Sim. E aí o teu tipo de negócio não é para aquilo ali. Então tu tem que estar sempre analisando. Eu não posso hoje ser rígido, engessado em pensar que eu não poderia fazer ou comprar de um ou comprar do outro. O que é melhor? É a realidade de cada um. Tem que estudar, né? Tem que analisar. Exatamente. E entrando nessa parte de localização, né? A pessoa falou de trespasse. E você escolheu Gaia ali na frente do Jardim do Morro por alguma decisão específica? O que contou para você estar ali naquele ponto? E o que vocês tiveram que fazer? Muitas obras para adaptar? Como é que foi esse processo? Então, na realidade, se analisa mercado. Hoje o mercado de Portugal está no Porto, o arrendamento, que é o aluguel, está muito alto. Eu procurei lugares bem posicionados, só que os valores eram muito caros. Então eu comecei a olhar em alguns outros lugares com potencialmente, para o futuro, serem muito bons.
Então eu comecei a analisar desde cidades, apesar de eu morar em Gaia, eu comecei a analisar desde cidades até lugares ou outras regiões. Quando eu começo a analisar isso, eu vejo que Gaia é uma das cidades que mais cresce em virtude do porto. E aí tu começa a procurar, bom, vamos afunilar isso. Primeiro, temos Portugal. Depois, temos a região norte, que cresce, está crescendo. Dentro da região norte, quem é que cresce? Eu tenho Guimarães, eu tenho Braga, eu tenho algumas outras cidades. Porto cresce, mas começa a ficar insustentável o que eu posso pagar, ou o que eu quero pagar para aquilo ali. Então, eu começo a afunilar. Até que eu cheguei em Gaia, que era uma cidade que crescia muito, e onde tinha um potencial de crescimento ainda. Dentro de Gaia, quais são as regiões mais turísticas? Quais são as regiões que mais abrangem? Nós temos a Ribeira, que cresce muito, e depois nós temos a parte do Jardim do Morro, que é uma região era uma região pouco explorada, que era uma região que nós estávamos muito próximo do turista, e Gaia sempre ficou para frente do porto. O que se vendia de Gaia era, olha, nós temos uma boa visão do porto, vem para cá. Vem para cá para olhar porto. E o que nós estamos tentando fazer nesse momento? É dizer, não, Gaia tem várias qualidades. Nós temos umas melhores praias, nós temos regiões muito bonitas, e nós temos um pôr do sol, lindo, que inclusive dá de vista para o porto. Mas isso é irrelevante. O pôr do sol é que nós temos que vender. E nós percebemos que o Jardim do Morro era um alvo. Só que as pessoas saíam do Jardim do Morro, olhavam para aquela Avenida da República e não viam absolutamente nada. Viam um cinza. Tanto que o Corte Inglês, que é um pouco acima, eles tinham que pegar um shuttle e levar eles. Porque ninguém quer caminhar, ninguém quer seguir pelaquela Avenida da República. O turista ele não quer. Então o que nós fizemos? Nós tentamos chegar o mais próximo e botamos luzes. Para o turista ele olhar e dizer, no mínimo, aquilo lá está chamando a atenção. Uhum. Então, vamos lá conhecer. E a gente tem buscado aos poucos isso. Fora que o turista também, que vem muito para o porto, ele está buscando Airbnb e acomodações um pouco mais em conta e muito próximas. Uhum. Então, nós temos ali ao redor também esse turista ali. Né? Nós analisamos muito bem. Também hoje o turista ele fica numa média na região norte aqui 5 dias, sendo que 3 dias é do Porto, outros 2 dias é para ele ir a Vintes, é para ir em Aveiro, é para ir em Guimarães, é para ir em Braga, é para outros lugares, e 3 dias no Porto. Qual é a análise que a gente faz? Um dia ele vai ter que comer francesinha, um dia ele vai comer uma outra comida típica, e um dia ele tem que comer uma comida rápida, e ele vai comer uma pizza. Então, é nesses modelos. Então, tudo foi muito bem planejado, estruturado, desde a localização, como atender esse turista, quem é que nós vamos pegar e como que nós vamos pegar. E uma das coisas que a gente mais se admira é o quê? Que aquele turista, que às vezes ele fica 3 dias aqui no Porto, ele vai 3 dias na pizzaria. Que legal. Que é o melhor de tudo. Sim. Né? Antônio, tem uma outra pergunta aqui, que é qual o custo em média de eletricidade, água e gás da pizzaria? Quanto gasta em média nisso? Isso, vamos lá. O que os custos aqui com relação ao total, eles são melhores do que no Brasil, em termos de percentuais. Apesar daqui a gente reclamar que o custo da água, da luz, do gás é caro, é alto, mas proporcionalmente, em percentuais, ele é muito melhor do que no Brasil. Então, hoje, eu te diria que os meus percentuais, eu estou tentando fazer uma média aqui, eu tenho algo do meu faturamento em torno de 5%, mais ou menos, um custo disso. Isso é muito bom. Daqui a pouco um pouco mais do que isso. Tudo depende de como tu vai trabalhar também. Nós não trabalhamos com gás, nós trabalhamos com lenha. O nosso forno é um forno italiano, um forno a lenha. Isso foi um dos maiores investimentos hoje que nós tivemos.
porque para trazer a nossa pizza ela é assada de 430 a 480 graus. Ela fica muito rápida naquele forno. Mas para isso nós tivemos que ter um investimento muito alto. Sim. E nesse caso a nossa é a lenha, então a gente não tem o custo do gás. Apesar dele funcionar também a gás, a gente não tem o custo a gás. O custo da eletricidade e da água, eles vão ser consoantes ao número de gastos que tu tem. Nós optamos, por exemplo, em trabalhar com bandejas descartáveis, principalmente agora nesse momento de coronavírus faz muito mais sentido tu ter algo descartável e reciclável, porque nós trabalhamos com uma linha toda de recicláveis. Nós não trabalhamos com plásticos, por exemplo, do nosso restaurante, justamente para ter uma questão ecológica. E isso é muito forte na Europa, né? Faz muito sentido para os clientes europeus. Exatamente. E eles buscam isso. Eles buscam essa conscientização. Principalmente o norte da Europa busca muito isso. Quando ele vem, ele adora. Né? Então, ele busca... então, quando a gente faz isso, a gente diminui também o custo da água. O custo de sabão, porque a gente acredita que o sabão, quando ele entra no meio ambiente, ele também é prejudicial. Então, a gente diminui tudo isso. E diminui um custo para nós. Claro que nós temos que ter o custo da bandeja. Mas, fazendo uma balança, para nós poder ajudar o meio ambiente e também ter aquele benefício, para nós é a vantagem. A luz, nós optamos por todas as luzes de LED, então foi um investimento maior. Que é muito barato para ter uma redução. Aí, né? Se fosse no Brasil, era exato. Então nós temos todas as nossas luzes, 100%, as das Grinalda, que se chama, até as internas da cozinha, todas elas 100% são de LEDs. Isso faz com que também o nosso custo diminua. Muito bom. Olha o porquê Portugal está dizendo aqui que é uma das melhores pizzas que ele já comeu na vida dele. Porque Portugal fala bastante de vocês, que é um blogger que tem aqui no Instagram, que é muito seguido por muitos brasileiros. Antônio, também tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta do Bem Me Quer, que está falando sobre trespasse de confeitarias, né? Você já falou um pouco sobre isso, é mais ou menos a mesma situação, mas o Luciano está dizendo o seguinte, como que funciona a relação de direitos trabalhistas em Portugal em relação ao Brasil? Você tem os dois mundos, né? Temos. Então, eu não gosto de nenhum dos dois, tá? A nossa empresa, ela tenta buscar sempre uma imparcialidade, uma justiça. E eu acho, nesse momento, que o mercado brasileiro, ele é totalmente a favor do empregado. Isso quando eu era empregado, eu não via dessa forma. Quando eu virei empreendedor, eu percebi que nós somos reféns lá do teu empregado. Quando a gente vem para cá, as leis são contrárias. Elas são muito mais a favor do empregador do que do empregado. E infelizmente a gente vê muitas pessoas sofrerem por isso. Eu tenho hoje pessoas que trabalham para mim que já sofreram, que já foram enganados, que já teve promessas de contrato e nunca tiveram, que foram explorados por tempos de horas, que foram explorados de várias outras maneiras. A gente ouve muita história disso, né, em Portugal. Principalmente estrangeiro. E não adianta dizer que não, porque existe uma realidade. A regra? Não é a regra. Não é a regra. Existe a exceção. Eu estou falando neste momento dessas exceções, mas essa exceção ela é muito mais para brasileiros, africanos e o imigrante no geral. Eles que acabam sofrendo um pouco. Então, as regras trabalhistas aqui são um pouco diferentes. Por exemplo, aqui não tem a carteira de trabalho, existe o contrato de trabalho. Então, nesse contrato, tu faz ele por 3, 6 ou 1 ano, e tu pode renovar ele por mais 2 vezes. E só depois disso que o empregado ele vira fixo teu. Até então,
é um contrato de trabalho que tu pode ser quebrado ele a qualquer momento. Né? Você acha Sem difícil, ônus para qualquer parte. Você acha difícil, mais difícil contratar no Brasil ou em Portugal? Eu digo isso porque, como eu te falei, nós tínhamos uma franquia também de cafeteria no Brasil e era difícil manter os funcionários, apesar de toda a amarração da CLT, que penaliza um pouco o empregador. As pessoas não ficavam muito, era difícil, principalmente na parte de alimentação. Outros amigos empresários diziam a mesma coisa. A gente achava um pouco também que era pesado mesmo. Nós trabalhávamos de segunda a segunda, né? Não fechávamos nenhum dia. Como que você vê isso em relação a Portugal? É mais fácil contratar? As pessoas ficam mais, se dedicam mais ao trabalho? Então, o empregado hoje, a dificuldade de encontrar pessoas que se adequam à tua dinâmica é difícil em qualquer lugar. É difícil no Brasil, é difícil aqui, vai ser difícil nos Estados Unidos, vai ser difícil na Holanda, vai ser difícil. Eu conheço empresários de vários lugares do mundo e todos eles reclamam. Ah, mas é só na área da restauração? Não, é em todas as áreas. É em todas as áreas. O Bob's, por exemplo, aí do Brasil, ele aumentou as vendas deles, eu acho que foi em 20%, eu não vou ter o número agora, mas eles aumentaram o número consideravelmente depois que eles botaram os totens de venda. Sim. Uhum. Por quê? Eles ofereciam a tortinha, ofereciam o sorvete, o sundae, o que fosse, sempre, enquanto o empregado não. Então, é complicado em ambos os países, em todos os lugares. O que eu digo, que aqui tu encontra pessoas formadas, tu encontra outras culturas, os teus problemas são diferentes. Por exemplo, eu perco o funcionário porque ele conseguiu um emprego na área. Ele veio para cá, por exemplo, um brasileiro, tu ensina, tu faz uma formação, ele está bem, só que é uma pessoa que trabalhava na área do marketing. E aí alguém ofereceu para ele trabalhar no marketing. Ele ganha até menos naquela outra empresa, mas ele vai por causa disso, porque ele está indo atrás de um sonho dele. No Brasil, a diferença é o contrário. Ele vem trabalhar porque ele está precisando de alguma coisa, porque ele vem te implorar, como eu já tive casos da pessoa chorar para mim, para nós contratarmos, e depois ela se vende por R$100, R$50 para a loja ao lado. Para a loja ao lado ela vai. Então, os valores são diferentes, mas os problemas são iguais. Os desafios são sempre o mesmo. Sempre existe desafio, tu né? Tu tem que saber lidar, e aí é que está a questão do estudar antes. Analisar o mercado antes. No momento que tu faz isso, tu consegue entender quem são, onde é o verdadeiro gargalo, onde realmente cada um... Ah, mas tem problemas igual no Brasil? Tem problemas, não iguais. Problema empregado, sim, tem. Manter o turnover, sim, mas são diferentes os motivos que levam a isso. Legal. A gente está chegando aqui perto de 1 hora já, o papo está muito bom, muito esclarecedor saber da sua experiência aí. Eu acredito que muitas pessoas estão aqui, vão se sentir inspiradas, né? Eu costumo dizer no meu canal o seguinte: eu gosto de convidar as pessoas e gosto de falar sobre empreendedorismo, né? Até aqui no meu perfil, Caroline GB Portela, também tem o Eurofranquias, que é um outro projeto que eu tenho, @Eurofranquias. Eu gosto muito de falar sobre questões desafiadoras e colocar a realidade para as pessoas. Não gosto de vender conto de fadas, porque empreender é duro. A gente que sabe que é empreendedor, que está principalmente da área da restauração, não é fácil, né? Tem muitos desafios. O corona veio aí para dar mais um desafio, né? Eu acho que algumas pessoas talvez imaginaram que seria o fim do mundo, mas eu encaro isso como mais um desafio dos tantos que o empreendedor enfrenta, né? E eu queria que você deixasse assim um último conselho, uma última palavra para quem está pensando, quem é brasileiro e está enxergando essa oportunidade agora de ir para Portugal, de empreender em Portugal. Eu queria que você deixasse um conselho aí para quem está querendo fazer esse caminho aí que a gente fez.
Bom, agradecer que eu vi que algumas pessoas disseram a melhor pizza, que ótimo, muito obrigado. A gente trabalha muito para isso, para ter um produto diferenciado. Quer vir para Portugal? Vem. Eu acredito muito nesse país, adoro esse país, adoro essa cidade, gosto muito de Gaia, gosto muito do norte de Portugal. Vem para cá, vem para o sul, que é praia, que é sol, vem para o sul, vem para Lisboa, que é mais agito, quer vir para o norte, quer pegar um pouco de frio, vem. Mas se prepara para isso, estuda para isso, conhece os teus pontos fracos, conhece os pontos de melhorias que tem. Isso eu acho que é muito importante. Não vem se aventurar por se aventurar. Os que se aventuram por se aventurar, eles vêm para cá e eles querem trazer a cultura brasileira para cá. E já passou por mim várias pessoas brasileiras assim, que depois de 3, 4, 5 meses acabam voltando. E não agregaram nem para eles, nem para Portugal. Quando tu está vindo para cá, entenda que tu não está trazendo a tua cultura para cá, e sim uma adaptação. E aí volta aquela... O mundo não é dos mais fortes, e sim de quem se adapta melhor. Os que se adaptam melhor aqui e entendem quem tem um objetivo no futuro, quem segue um rumo ali, é muito melhor. É muito mais consistente. Eu falo muito isso, que quem não tem um porto, qualquer porto é porto. Uhum. Se tu tá saindo e não tem um objetivo fixo, qualquer lugar é lugar. Agora, se tu tem, por mais dificuldades que tu vai encontrar, porque tu vai encontrar essas dificuldades, e não pensa que vir para a Europa é uma maravilha. Sim, tem muitas maravilhas, adoro aqui. Mas tu vai encontrar tantas dificuldades como em qualquer outro lugar. As dificuldades vão estar contigo. Então não seja um preguiçoso, não seja uma pessoa... busque a informação, busque o que é correto, entre em sites, acessem blogs, acessem digital influencers e te agreguem. Hoje a Galo Grigio acredita nisso, nos digital influencers. Hoje, se eu estou aqui conversando contigo, é porque nós acreditamos que muitas dessas pessoas podem trazer valor para nós, e a gente acredita nisso. Até eu botei aqui uma frase: qual a nossa verdadeira verdade? Né? O que realmente a gente acredita, o que a gente busca, essa conexão. Porque hoje na Galo Grigio, a gente busca essa conexão com o nosso cliente. A gente não está lá para vender somente uma pizza, a gente está para vender uma experiência, para agregar valor para essa pessoa, para que ela sim se sinta diferenciada. Hoje nós apoiamos o próximo, nós apoiamos o local, porque até minha esposa falou hoje, ela é pensar globalmente e agir localmente. A gente tem que pensar global, mas a gente tem que fazer migalha por migalha, pontinho por pontinho. E eu acho que quem quer vir para cá, ela tem que pensar assim. E vem para cá. Muito bom, Antônio. Muito obrigada, eu agradeço muito por você ter aceitado esse nosso desafio aqui de contar essa história toda. Temos 2 minutos aqui para eu deixar um recadinho final, que vai ficar 24 horas salva aqui essa live no meu perfil Caroline GB Portela. Também o Antônio pode ajudar a gente a divulgar esse Sim, vai estar na Galo Grigio lá também. Uma excelente lição, ótimos conselhos. Agradeço muito por você ter compartilhado essa experiência. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui também. Antônio, agradeço e deixo você falar suas últimas palavras. Não, eu agradeço a todos, agradeço a todos que participaram. Vai estar lá na Galo Grigio. Conheçam os nossos perfis. Né? A Carola tem também um perfil de franquias, que é uma outra opção. Para quem não está afim de estudar tudo isso, a franquia é o melhor momento, porque alguém já estudou para ti. Mas não é porque tu não quer estudar, é que alguém já estudou isso para ti. Então aproveita esse momento também. Dá uma então encurtada. Acessa a Galo Grigio, acessa os links da Carol aí, e nós vamos ficar também, vamos publicar também na Galo Grigio essa nossa conversa. Muito bom. Obrigada, Antônio. Obrigada a todo mundo. E eu vou aparecer para comer uma pizza aí e conversarmos pessoalmente depois que passar um pouco essa confusão aí. Isso aí. Tchau, Estamos esperando. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais.